Olá, muito boa tarde. O Amazonas será o primeiro estado do Brasil a distribuir gratuitamente a vacina contra o HPV, o vírus que transmite o câncer de colo de útero, doença que coloca o estado no topo do ranking nacional. A novidade foi anunciada esta manhã pelo governo do estado. O papiloma vírus humano, ou HPV, como é popularmente conhecido, é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. O que mais preocupa os médicos é que o HPV é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino, doença que pode matar, mas que também pode ser facilmente diagnosticada por meio de um exame preventivo. O acesso dessas mulheres ao preventivo é muito difícil. Muitas vezes ela precisa pegar um barco de não sei quantos dias. A gente sabe da dificuldade. O número de profissionais especialistas para fazer preventivo é muito reduzido. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas é o estado brasileiro com a maior incidência de câncer de colo uterino. Só nos últimos 3 anos foram registrados no estado mais de 1.100 mortes de mulheres causadas pela doença. Enquanto no resto do país a taxa de incidência da doença é de 17,49 casos para cada 100 mil habitantes, no Amazonas este número sobe para 35,15 casos. Recentemente, uma vacina foi desenvolvida para prevenir o HPV, mas ela chega a custar até R$ 400 em clínicas particulares. E para que o tratamento seja completo, são necessárias 3 doses da vacina. É uma vacina que a gente sabe da eficácia dela, eficácia presente mesmo. Não tem como não dizer que existe uma melhor forma de prevenção primária do que a imunização. O Amazonas vai ser o primeiro estado do país a oferecer a vacina contra o HPV de forma gratuita. As beneficiadas vão ser as adolescentes entre 11 e 13 anos. Futuramente, a mulher, quando ela fizer o ato sexual, ela não estará transmitindo mais, entendeu? Por que imuniza a mulher? Para que isso não se replique. A partir do momento que ela não adquire, ela não passa. A disponibilidade da vacina vai ser feita por meio de uma emenda à lei estadual, que ainda vai passar por votação na Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho certeza que a Assembleia do Amazonas vai fazer as discussões que são necessárias, mas principalmente vai tratar para que esse projeto se torne lei e que as nossas meninas, a partir de 11, 12, 13 anos, recebam de forma gratuita essa vacina. A meta do governo é erradicar a doença. Essa vacina ela veio para verdadeiramente mudar o rumo, a história do câncer de colo de útero no Amazonas. Nós acreditamos que no máximo em 60 dias iniciará a vacinação em todas as escolas públicas, municipais e estaduais do estado do Amazonas. Passageiros de um voo da TAM que seguiam para São Paulo nesta manhã levaram um susto. Logo após a decolagem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a aeronave precisou retornar à capital após o piloto constatar que um pássaro havia atingido a turbina do avião. 132 passageiros estavam a bordo, entre eles o cantor Alexandre Pires e o secretário de Estado da Produção Rural, Heron Bezerra. Segundo a Infraero, alguns passageiros chegaram a perceber um ruído e a aeronave chegou a perder velocidade na decolagem, mas não houve tumulto. Após o incidente, a aeronave passou por uma manutenção e os passageiros foram realocados em outros voos esta tarde. A dívida da Prefeitura e da Câmara Municipal de Manaus com o Fundo Municipal Previdenciário chega a 300 milhões de reais. Esta semana, o prefeito Arthur Neto apresentou ao ministro da Previdência Social uma proposta para regularizar a dívida com o Manaus Prev e evitar transtornos aos beneficiários. Cerca de 30 mil servidores públicos municipais da capital, incluindo os dependentes, são aposentados ou pensionistas pelo Fundo Único de Previdência de Manaus. Para garantir o pagamento dos benefícios, o Manaus Prev depende do repasse de recursos da Prefeitura e também da Câmara Municipal, contribuição que não vem sendo regularizada nos últimos anos. Existem dívidas, que foram feitas parcelamentos, dívida da cota patronal, tanto da Prefeitura Municipal quanto da Câmara Municipal, foram feitos parcelamentos ao longo dos anos. Quando chegou em maio de 2009, foi feito um reparcelamento, ou seja, se juntou todos os parcelamentos que já existiam e foi feito um reparcelamento, só que com parâmetros não aceitos pelo Ministério da Previdência Social.
Em coletiva à imprensa esta manhã, o diretor-presidente explicou que constantes encontros vêm sendo realizados com o ministro da Previdência Social para definir uma solução para o problema. De acordo com o diretor-presidente da Manausprev, Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus devem mais de 300 milhões à instituição. Uma proposta apresentada é que essa dívida seja parcelada em 20 anos. O que nós temos conseguido é a parceria do Ministério da Previdência e a orientação do Ministério da Previdência em como proceder isso. Então nós temos a nossa perspectiva é de que esse impacto para a Prefeitura e para a Câmara Municipal seja reduzido. Ainda de acordo com o diretor-presidente, apesar do déficit, os beneficiários não devem se preocupar. Eles não precisam se preocupar com isso, tá? Isso tudo está calculado no cálculo atuarial e isso tudo é analisado anualmente. E o nosso cálculo atuarial vem apontando superávit, não obstante os últimos anos o cálculo atuarial diga que nós devemos ter uma alíquota superior da alíquota patronal, não dos servidores, mas mesmo assim, mesmo sem ter havido o aumento da alíquota patronal, o nosso fundo continua superavitário e vai ficar mais superavitário ainda quando nós fizermos esses reparcelamentos. O delegado federal Wesley Aguiar é o novo secretário de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas. A nomeação do novo titular da Sejus, determinada pelo governador Omar Aziz, ainda depende de liberação do Ministério da Justiça, o que deve acontecer nos próximos dias. Em reunião realizada com representantes da Secretaria de Segurança Pública e da Inteligência do Estado na noite desta quinta-feira, o governador anunciou o nome do delegado federal Wesley Aguiar para assumir a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas. Wesley Aguiar comandou no governo do ex-prefeito Amazonino Mendes a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de Manaus. O delegado vai substituir Márcio Meirelles, que esteve à frente da Sejus durante 9 meses e foi exonerado após uma fuga em massa de 42 detentos no complexo penitenciário Anísio Jobim no último sábado. Combate às constantes fugas e rebeliões nos presídios da capital e o aumento no número de agentes nas penitenciárias são os novos desafios do novo secretário da Sejus. Além disso, Wesley terá que solucionar problemas de superlotação e distribuição de alimentos nas cadeias. No próximo bloco do Band Cidade, merenda escolar será reforçada nas escolas municipais da capital. E você vai ver também, polícia de Manaus prende 4 pessoas, entre elas 3 irmãos, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma.